uma grande alegria estar mais uma tarde aqui com vocês. Café com Bíblia e elas. Quem são elas? Elas somos eu, você e as mulheres da Palavra de Deus. Mulheres valorosas, mulheres virtuosas, mulheres que Deus não esconde o seu defeito e nem deixa a sua virtude escondida. Ela é uma mulher valorosa que passou por muitas dificuldades, mas venceu. E é para eles que eu estou aqui, sabe? Trazendo um pouco do que o Senhor falou comigo sobre Yolanda. Beijo, meu amor. Te amo. Irmão Euclides, a paz do Senhor Jesus. E nesse estudo de hoje, eu digo para vocês que foi até agora o maior desafio para mim. Porque ele vai falar sobre algo que eu descobri que eu não sou, que eu não tenho. Tanto quanto o Senhor deseja que eu tenha. E gostaria de orar para que o Senhor venha nos ajudar a entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para nós, nesse estudo, né? Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Feche os seus olhinhos aí onde você está. Interceda por esse estudo, interceda por mim. Que Deus possa abrir a minha voz, a minha boca e possa abrir o seu coração e o seu entendimento. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, eu te louvo e eu te exalto porque o Senhor é o Deus de nossas vidas. O Senhor é o Deus que faz o impossível. O Senhor é aquele que leva o caído. O Senhor é aquele que sustenta a nossa vida nas tuas mãos de poder e de amor, Pai. Muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos auxiliado, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dirigido e tem feito coisas grandiosas, Senhor Deus, no nosso meio. Pai, pois eis aqui a tua serva, Senhor, imperfeita, limitada, medrosa, mas que não desiste, Senhor Deus, prefere enfrentar tudo e te servir. Pois, Senhor Deus, em nome de Jesus, me usa nessa tarde. Me usa, Senhor Deus, de uma maneira que, ao abrir da minha boca, ao falar da tua palavra, os corações que me escutam possam entender o que é que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu te louvo e te exalto nessa tarde e abençoa, Senhor Deus, cada mulher, cada irmão, cada amigo que vai ouvir essa live, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco porque nós queremos te ouvir. E não somente te ouvir, mas te obedecer. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus seja louvado pelas nossas vidas. Deus seja louvado pela sua palavra, pela comunhão que Ele quer ter conosco. Amém? E eu quero começar essa live cantando um louvor das antigas, que ele fala muito sobre o que nós vamos estudar nessa tarde. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera.
Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha nunca, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Oh, glória! Irmãs, nós mudamos. Tem dias que a gente amanhece feliz, disposta. Tem outros dias que a gente não quer nem levantar da cama. Levanta porque tem obrigações. Tem dias que a gente tá triste, tem dias que a gente tá alegre, mas uma coisa não muda. É o amor que Deus tem por mim e por você. Deus que nos ama. Que mesmo que nós estejamos de uma maneira triste, Ele nos alegra. Ele tem misericórdia de nossas vidas. Amém? O outro louvor que eu quero cantar com vocês, ele tem me ajudado muito, muito, muito. Em momentos em que eu estou bem preocupada, ou que eu estou atribulada, ou estou sem esperança. Esse louvor, ele tem me ajudado muito. Escuta comigo. Que no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me arrasta e fica no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é estar juntinho de quem é maior. Acalma, aquieta aí, o Pai tá dando pra ti, descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aleluia, Jesus. Que o Senhor é aquele que acalma a nossa alma, o Senhor é aquele que nos ajuda. Sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer te adorar. Os meus olhos para o céu. Deus é fiel. Que o socorro vem, porque meu cuidado além acado da minha alma. Descanso em ti. É tudo pra mim. Junto do meu coração. Acalma tua alma, mulher de Deus. Entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Glória a Deus. Aquieta aí, o Pai tá cuidando
de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. Não despreza o amor de ninguém. Entrega. Espera que vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse louvor, irmãs, ele tem me ajudado muito em momentos que eu tenho passado por dificuldades, né? E eu creio que ele tem ajudado a muitas mulheres, porque quem não passa por dificuldades hoje, né? E para encerrar o nosso louvor, tem um louvorzinho infantil que eu gosto muito de louvor infantil, porque é para ensinar as crianças, mas é tão forte a lição para as nossas vidas. E eu vou tentar cantar aqui para vocês. Eu aprendi essa música há muito tempo. E foi num vídeo do Diante do Trono. Temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Oh, dificuldade que nós temos de aprender a esperar, né? Tem hora certa, não adianta se desesperar. Glória a Deus. Mesmo nas coisas simples de crianças, temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Espera aí. Glória a Deus. Gente, tudo na nossa vida, Deus já determinou o dia e a hora. E nós temos que aprender a esperar o momento certo. E é sobre esperar que eu vou falar hoje à tarde. E 6 falam sobre as virtudes do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é... Você já decorou? Já decorou? Pois vamos dizer comigo, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é a mesma paciência, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a paciência,
Quem aí é paciente? Quem tem a virtude da paciência? E eu aprendi, irmãs, que existem 3 palavras parecidas, são sinônimas, que é a longanimidade, a paciência e a perseverança. A longanimidade é você suportar com firmeza, ficar firme e suportar o tempo. A paciência é você manter a calma. Olha como é importante, né? E a perseverança é você não desistir. É você não desistir diante de uma prova. É você ir até o fim. Você não desistir, certo? Até o fim. Isso é a perseverança, a paciência e a longanimidade. Essas palavras, elas são sinônimas. Então, hoje eu vou falar sobre a virtude do Espírito Santo, que é a longanimidade, ou seja, a paciência ou a perseverança. E eu pergunto para você, quanto, se você pudesse medir a sua paciência, quanto você tem de paciência? 1 metro? Ó, Malan, você tem 1 metro? Você tem 2 metros de paciência? Já mediu? Já tentou medir? Olhe, essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos um novelo completo, cheinho, lotado, esbarrotado de paciência e de perseverança e de longanimidade. Não apenas um pedaço, não apenas 1 metro, 2 metros, mas um novelo inteiro de paciência. E eu confesso para vocês, irmãs, que essa virtude me pegou, me jogou no chão e me pisou todinha. Porque eu descobri que eu não tenho paciência. Não como Deus deseja que eu tenha. Eu não tenho em algumas coisas. Telvina, tu tem 1,30 m. Oh, Jesus! E o que eu aprendi, né? Eu aprendi que eu não tenho paciência. Eu aprendi que eu não sou a mais paciente de todas as mulheres, de todas as irmãs. Mas que eu não consigo ter paciência sozinha. Eu não vou conseguir pela minha força. E o desejo de Deus, Ele quer trazer paciência, Ele quer trazer longanimidade às nossas vidas. Deus, Ele quer trazer paz à nossa coração. E às vezes, quando eu tô querendo pirar, aí eu mudo o foco. Eu vou pro quarto, tranco a porta, aí eu fico lá. Respiro, suspiro, oro, aí depois eu saio. Tem dias, irmãs, que eu fico o dia todinho trancada dentro do quarto, porque eu não consigo. E essa semana é incrível como o Senhor, Ele trabalha para que nós aprendamos a vontade dEle na nossa vida, né? Eu inventei de fazer umas coisinhas de arte aqui em casa e chamei a Jamile para me ajudar. E a Jamile, ela é uma bênção de Deus na minha vida, porque é através dela que Deus está me moldando. É através dela que Deus está mudando o meu caráter naquilo que eu ainda sou imperfeita aos olhos dele. E essa semana eu fui testada na paciência, mais ainda, né? Porque eu ensinava algo para ela e com poucos segundos eu tinha que ensinar de novo. E eu perdia tempo e eu tinha que ensinar de novo, até que eu disse, não, Jamile, me dá, eu faço. Mas eu entendi, irmãs, que não é assim que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente tenha paciência, que a gente tenha ânimo longo, que a gente tenha perseverança. E eu confesso para vocês que eu não sou de desistir fácil. Eu me considero uma pessoa perseverante. Embora no caminho
da perseverança, eu perco a calma algumas vezes. Mas eu confesso para vocês que quando eu perco a calma, o Espírito Santo me avisa, ei, tá errado. Aí eu vou, às vezes eu peço perdão ao meu esposo, às vezes eu peço perdão a ela, mas que essa semana o Senhor me testou na paciência, o Senhor me testou. Semana passada foi na paz. Eu precisava exercitar a paz. E essa semana foi a paciência. Mas sabe de uma coisa? Eu não estava me achando capaz para trazer esse estudo para vocês. Aí ontem na EBD, o estudo maravilhoso sobre Hebreus. Hebreus 6. Olha o que a palavra de Deus diz lá no versículo 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo esforço, a mesma vontade, o mesmo desejo, para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, para que a gente não se torne uma pessoa que está dormindo, que não está nem aí para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, o desejo de Deus é que a gente não se torne uma pessoa dormente, que não vê as coisas e deixa passar, mas que sejamos imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Porque, irmãs, aqui Hebreus está falando sobre Abraão. É Abraão? É Abraão. Porque quem era Abraão, né? Abraão era um servo do Senhor. E a gente conhecendo a história de Abraão, ele é conhecido como pai da fé. Mas ele não foi sempre o pai da fé. Ele não demonstrou fé em todas as suas atitudes. Algumas vezes a gente lê na Bíblia algumas coisas que Abraão fez que eu fico, será que eu faria isso? Entendeu? Mas Abraão não desistiu. Abraão foi até o fim, até ele conseguir aquilo que agrada ao Senhor. A quantidade de lã, de paciência que agrada ao Senhor. Talvez hoje você só tenha um palmo de fé. Talvez hoje você só tenha um palmo de paciência. Mas se você não desistir, você vai conseguir até que você tenha um novelo inteiro de paciência. Para as nossas vidas é que nós sejamos encontradas lutando para fazer a vontade de Deus, lutando para agradar o Senhor nas nossas dificuldades. Então, eu não vou desistir. Eu posso não ser hoje aquilo que o Senhor quer que eu seja, mas eu vou ser. Eu não vou desistir. Eu vou continuar tentando e eu vou continuar lutando até eu ouvir dele: serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É isso que eu quero receber. Eu sei que hoje eu não sou a pessoa perfeita que Deus quer que eu seja, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar lutando, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar tendo paciência até que o Senhor possa me levar para Ele. E lá eu posso ouvir essa grande promessa, né? Serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E eu não sei, irmã, se você já ouviu sobre o Salmo 40. É o Salmo da paciência, né? O Salmo da paciência. Senta na cadeira da paciência. Sempre quando alguém está para fazer alguma coisa, a gente cita o Salmo 40 para ele.
Mas sabia que esse salmo é uma bênção de Deus nas nossas vidas? Sabia? Porque o salmista, aqui quem escreveu esse salmo foi o próprio Davi, ele esperou, como é que diz lá no Salmo 40? Vamos ver lá. Salmo 40, 1, 2, 3. Só esses três, certo? Isso mesmo, irmã Vanete. Nós estamos esperando contra a esperança. Porque a nossa natureza, ela luta contra a natureza espiritual. Mas nós vamos dar sempre razão ao nosso Deus, porque Ele é maior do que a nossa natureza, né? Então nós vamos continuar esperando contra a esperança. Glória a Deus, irmã Valnete. Então olha aqui o que é que Davi diz. Esperei confiantemente ou pacientemente, esperei com paciência, com longanimidade, com perseverança no Senhor. E o que foi que o Senhor fez? Ele se inclinou para mim e me ouviu. Então, até quando você vai esperar? Talvez você tenha orado pelo seu filho, pelo seu esposo, por uma dificuldade, por um trabalho, mas você já recebeu o que você pediu? Não. Então você vai continuar esperando, vai continuar orando, vai continuar buscando, até ouvir do Senhor a resposta. É, sim, não e espere. Deus responde, de alguma maneira Ele responde. Sim, não e espere. Enquanto você não ouvir uma dessas três respostas, você vai continuar persistindo. Você não pode desistir. Então, o salmista diz que o Senhor se inclinou para ele e ouviu. Quando? Quando que Deus ouviu? Quando ele clamou por socorro. Me ajuda, Senhor. Estou precisando da tua ajuda. Olha o que foi que o Senhor fez pelo salmista. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Ele estava numa situação muito difícil, muito difícil. Mas o Senhor tirou ele dessa situação. E sabe onde foi que o Senhor colocou ele? Sobre uma rocha firme. Ele colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Se nós esperarmos até o momento certo, se nós tivermos longanimidade, paciência, perseverança, o Senhor vai mudar a nossa situação. E olha a outra coisa que Deus fez com o salmista, porque ele esperou até a resposta de Deus vir. E me pôs nos lábios um novo cântico. Ele já cantava, ele já adorava, mas o Senhor colocou na boca dele um cântico novo, uma novidade, um hino de louvor ao nosso Deus. E outra coisa, irmãs, se você esperar até o momento certo, que pode demorar, que vai custar, enquanto você espera, o Senhor vai te moldar. Olha o que vai acontecer. As pessoas que estão ao seu redor verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Há um testemunho na nossa vida. Quando nós aguardamos, quando nós perseveramos, quando nós temos a virtude do Espírito, da paciência, Deus vai ser glorificado na nossa vida. Deus vai mudar a nossa vida. E a mulher que eu quero falar hoje, a vida dela, irmãs, ela tem todas essas três virtudes. Mas antes de falar nela, que é uma mulher assim, uma mulher que tem uma lição de vida tremenda, eu quero dizer para você o contrário da paciência. O que é? Impaciência.
Impaciência. O contrário de paciência é aquela pessoa que mete os pés pelas mãos, que por causa da raiva e derruba tudo e bota tudo a perder. O contrário da longanimidade. Longanimidade já diz longo, ânimo longo, né? É a pessoa que tem pavio curto, por tudo explode, por tudo fica zangada. E a pessoa, o contrário da perseverança é aquela que desiste. Desiste fácil. Quando vem uma dificuldade, ela já está desistindo. Ela, não, deixa isso para lá, eu não consigo. Então, é uma pessoa que desiste com facilidade da prova, da luta que o Senhor está dando para ela, né? E eu peguei alguns exemplos de mulheres que não tiveram essa virtude na vida delas. E a Bíblia não esconde, viu? A Bíblia não esconde o defeito de nenhuma dessas mulheres. Não, senhora. A Bíblia, ela exalta, ela exorta, ela não esconde o defeito nem a virtude de ninguém, certo? Olha Sara, a situação de Sara, né? Deus havia prometido para ela um filho. E desse filho, a herança dele seria muito numerosa, como as estrelas do céu ou a areia do mar. Deus não tinha prometido? Deus é fiel, irmãs, para cumprir? Sim, ele cumpre. Mas o que foi que Sara fez? Deu a concubina dela para deitar com seu marido. Ela teve um filho e acredita que até hoje esses povos, eles brigam entre si até hoje. Se Sara estivesse esperado o momento certo, a resposta viria e traria glória ao nome de Deus. Mas como Sara não esperou, então a disciplina veio. Abraão ficou sem um filho, né? Porque o filho da concubina dele foi embora. E aí? A outra mulher também foi Rebeca, a esposa de Esaú. Então, Rebeca, ela tinha 2 filhos. E a Bíblia, a palavra de Deus já tinha dito que o menor seria o líder do maior. Ela não esperou esse tempo. Ela fez lá uma tramóia, fez lá um negócio lá, mal feito, e acabou ficando sem os 2 filhos. O que foi enganado ficou odiando ela e foi embora. E o outro, com medo de morrer, foi embora. Ela ficou sem os 2 filhos. Então, tem consequências quando a gente não obedece ao Senhor. Quando a gente não tem a paciência que Ele quer que nós tenhamos. Raquel, certo que ela foi enganada pelo seu pai. E ela era estéril. Lia, sua irmã, teve mais filhos do que ela, se eu não me engano, 9 filhos. E ela teve 2, com muito sofrimento, E ela deu a concubina do seu esposo para ela, e eles tiveram filhos, mas ela não esperou o tempo certo do Senhor. Será que o Deus de todas as coisas não iria dar um filho para ela? Iria. Deus iria enchê-la de filhos. Mas ela não esperou. E Ofra, vocês lembram de Ofra? Era Ruth e Ofra, as noras de Noemi, né? Então, Ruth decidiu ficar com Noemi e Ofra foi embora, decidiu ficar, desistiu da caminhada com a sua sogra. E o que foi que aconteceu? Ninguém mais ouviu falar de Ofra. Ninguém mais ouviu. Ofra ficou lá no seu canto, casou, teve filhos, morreu e pronto. A Ruth, que decidiu prosseguir, que decidiu continuar, que não desistiu da caminhada, sabe o que foi que aconteceu? Ela está na genealogia de Jesus Cristo. Ela foi esposa de Boaz.
e teve Davi, e teve Jesus na genealogia de Ruth. Olha a história, quando a gente decide obedecer ao Senhor, quando a gente decide ter paciência no tempo certo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Agora, outras mulheres que eu vejo que elas tiveram paciência, além dessa que eu vou falar agora, foi Abigail. Abigail era casado com um homem muito duro, muito perverso. Como a gente diz aqui no Nordeste, né, no nosso Ceará, era um jumento batizado aquele homem, de tão ruim que ele era. Mas ela esperou o momento certo para contar o livramento que Deus tinha feito na família deles. Ela não foi desobediente ao seu marido, ela agiu com sabedoria, livrou o rei Davi de cometer uma atrocidade com a sua família, porque ele iria fazer. Então, no momento certo, quando ela chegou em casa, seu marido estava alcoolizado, estava de ressaca, ela não contou nada. No outro dia, ela contou. E Deus agiu, Deus fez a vontade dele, mas porque ela esperou o momento certo. Joquebede, né, que nem nós estudamos na semana passada. Mulher teve perseverança, não desistiu e não perdeu seu filho. Pelo contrário, seu filho foi legislador, foi libertador. Olha que recompensa que nós temos quando nós temos a atitude que Deus quer que nós tenhamos. Isabel também, a prima de Maria, né, que teve João Batista, ela esperou o tempo, olha, ela já era velha, mas o Senhor lhe deu um filho. E esse filho que Isabel teve foi o precursor, foi aquele que abriu o caminho para o Filho de Deus vir. Ele ia evangelizando, ele ia discipulando as pessoas até que Jesus Cristo veio e continuou a jornada. Tá vendo como nós temos recompensas quando nós temos paciência? Eu sei, irmãs, eu sei. Eu sei que não é fácil. Eu sei disso. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita na nossa vida. E Ele vai nos dar estratégias para a gente poder obedecer a Ele. Porque se nós obedecermos, então haverá recompensa. Além de recompensas para nossas vidas, o nome de Jesus vai ser reconhecido, o nome do nosso Deus vai ser reconhecido. Então agora, você sabe quem é essa mulher que teve paciência, longanimidade e perseverança no momento mais difícil da vida dela? Que mulher é essa? Que exemplo que ela nos dá? Pois olhe, abram as suas Bíblias. Abra a sua Bíblia, viu? Olha, antes de eu contar essa história, ela se encontra aqui em 2 Samuel. 2 Samuel 21. Eu já falei outra vez sobre ela no culto de mulheres aqui na igreja. A força de uma mãe. Mas essa mulher, ela tem muita lição de vida para nós. Ela tem muitas lições. O povo de Deus se cansou de ser governado por Deus. Então pediu um rei. Não queria mais ser governado pelo Deus Todo-Poderoso. Queria um governo humano, né? Um homem que fosse à guerra com eles, que estivesse à frente da batalha com eles. Então, eles escolheram o mais alto de todos eles. Quer dizer, escolheram pela aparência. Eles viram uma pessoa formosa, forte, alta, e escolheram ele como o rei deles, né? Saul, o nome do primeiro rei, foi escolhido
porque o povo não queria ser governado pelo nosso Deus, né? Então escolheram Saul, e Saul ele foi mau, negligente, desobediente, não queria obedecer a Deus, fazer aquilo que agradecia a Deus, e por causa disso ele teve a recompensa dele, morreu. E a história de Saul, ela é muito triste, porque ele é conhecido como um rei que desobedeceu a Deus, que não fez aquilo que agradava ao Senhor. Então Davi, um pastor de ovelhas, foi escolhido por Deus para ser o rei, um homem segundo o coração de Deus. E Israel passou 3 anos de fome. 3 anos sem chover e muita fome mesmo nesse país. Então Davi, como ele era um homem que temia a Deus, ele perguntou para o Senhor: Senhor, o que é que está acontecendo? Por que nós estamos passando por essa prova? Por que nós estamos passando por essa fome? Então Deus disse que tudo o que estava acontecendo era por causa da maldade de Saul, porque Saul queria destruir um povo. E esse povo, o nome deles eram Gibeonitas, os gibeões, né? E esse povo, eles não eram da linhagem do Senhor, eles não eram do povo hebreu. Eles eram um povo que moravam vizinho, mas que Deus permitiu que eles continuassem vivendo com o povo de Deus, e eles não seriam mortos, porque Deus mandou matar todos da região. Então os gibeonitas foram poupados. Só que Saul queria exterminar esse povo, e Deus disse que não era para matar esse povo. Mas Saul, querendo ser o bichão, assim, aquele que se mostrar, decidiu acabar com a vida desse povo. E Deus disse para Davi que eles estavam passando fome por 3 anos por causa da maldade do rei Saul. Então, o que foi que Davi fez? Davi foi lá no líder dos gibeonitas e perguntou o que eles queriam para pagar a vergonha, o medo, a atrocidade que Saul tinha feito com eles. Então os gibeonitas disseram que não queriam dinheiro, não queriam prata, queria apenas 7 filhos do rei Saul para enforcar. Eita! E Davi disse: pois tá bom, pois eu vou fazer isso. Então essa história, ela se encontra aqui em 2 Samuel 21, a partir do 10. Rispa. Davi entregou os 7 filhos. 2 filhos eram de Rispa e 5 eram de Merabe, a filha de Saul. Olha o que diz o versículo 9, versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou. Vê se você entende. Davi deu os 7 filhos de Saul, que foram enforcados no mesmo dia no monte. E esses 2 filhos de Rispa eram os 2 filhos que ela tinha com Saul. Ela só tinha esses 2. Merabe não, tinha 5. Mas, irmãs, o que essa mulher fez para proteger os seus filhos foi algo assim tremendo.
Olha o que é que diz o versículo 10. Então Rispa pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E olha o que ela fez. Ela não deixou durante 6 meses, que as aves do céu se aproximassem do cadáver dos seus filhos de dia, no campo à noite. Irmã, você está entendendo o que foi que Rispa fez? Rispa vigiou durante 6 meses o cadáver de seus filhos. Não somente dos seus filhos, mas também dos 5 de Merabe. 7 cadáveres. E ela fez tudo isso por amor aos filhos dela. Ela sabia que os filhos dela não tinham culpa. Quem errou foi Saul, o rei, que queria exterminar com aquele povo. Os filhos dela não tinham culpa, mas ela ficou lá durante esses 6 meses. E ela ficaria, irmãs, até o fim. Ela iria proteger o cadáver, o corpo morto dos seus filhos. Até o fim, ela iria ficar. E imagine comigo aqui. Imagina comigo. Será que era agradável aquela mãe ver o corpo dos seus filhos naquela situação? Não. Era uma dor muito grande que aquela mulher estava passando. Eu fico imaginando o medo à noite, ela vigiando o corpo dos seus filhos para que as feras não dilacerassem, não comessem o corpo dele, não rasgassem o corpo deles. E o sol quente, ela protegendo aqueles corpos. Você acha pouco 6 meses vigiando 7 corpos, 7 cadáveres? Não. Poderia ter sido mais, poderia ter sido menos, mas a palavra de Deus diz que ela começou quando começaram a plantar e houve a chuva. E quando terminou a chuva, que era o tempo da colheita, sabe o que foi que aconteceu, irmãs? Ela não desistiu, ela ficou vigiando o corpo morto dos seus filhos. Então, o versículo 11, olha o que foi que aconteceu com o versículo 11. Foi dito a Davi, foi dito ao rei Davi, o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Ei, o que você está fazendo pode parecer em vão, pode parecer não muito importante, mas tem alguém que está vendo. Você pode não ser vista nem percebida pelas pessoas, mas Deus está vendo. Deus sabe que você está tentando ser forte, você está tentando ter paciência, você está tentando perseverar. Deus está vendo. O rei viu o que aquela mulher fez. Ali sozinho e soube. E sabe o que é que acontece no versículo 12? Então, olha a recompensa chegando. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, o rei Saul, e os ossos de Jonatas, filhos de Saul, e então Davi pegou aqueles ossos e transportou até Jerusalém. Israel levou para lá. Então Davi juntamente pegou aqueles 7 cadáveres, pegou os ossos de Jonatas, o príncipe Jonas, filhos de Saul, pegou os ossos do próprio rei, juntou com os 7 cadáveres, 2 filhos de Rispa, e enterrou todos juntos. Você pode imaginar, eu não queria ver os meus filhos mortos, eu preferia ver os meus filhos vivos. Mas a situação
situação daquela mulher de vergonha mudou quando o rei pegou os corpos dos seus filhos e enterrou junto com o rei Saul e Jonatas. Ela já não era mais conhecida como a mulher que vigiava o cadáver dos seus filhos. Ela agora era conhecida como a mulher que tinha os seus filhos enterrados juntos com o rei Saul e Jonatas, um guerreiro de Deus. E Deus mudou a situação daquela mulher, porque ela esperou, ela não desistiu, ela foi ao fim da prova. E ela recebeu uma grande honra do rei Davi, ela foi conhecida pelo rei Davi. Então, somente, lá no versículo 14, enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, Zelá, na sepultura de Quis. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, depois que seus filhos morreram, ela vigiou durante 6 meses. Eles foram enterrados junto com o rei. Teve um funeral de primeira, um funeral reconhecido pelo rei Davi. Quando tudo isso aconteceu, olha o que é que diz o finzinho do versículo 14. Depois disso tudo ter acontecido, Deus se tornou favorável para com a terra. Ei, talvez Deus esteja querendo mudar a situação da tua terra, da tua família, da tua parentela. Talvez Deus esteja te testando até onde é o limite da tua paciência, o limite da tua perseverança, o limite da tua longanimidade. Porque Ele quer fazer algo, Ele está trabalhando nessa virtude que você não tem, para que você tenha, para que você possa glorificar o nome do rei. Então o rei mudar a tua situação. É isso que eu aprendo com Rispa. Ela perseverou numa luta tremenda, numa luta cruel. Ela vigiou os corpos dos seus filhos, para que as feras ou as aves do campo não devorassem eles, até que o rei ouviu o que ela fez e mudou a situação daquela mulher. Só que quem mudou a situação da terra foi o Senhor. Quando a justiça foi feita, quando a paciência foi executada, quando a perseverança foi até o limite. Ei, tu não sabe o limite do Senhor. Eu não sei. Mas eu sei que Ele está me ensinando. Ele está me ensinando. Ele colocou a Jamile na minha vida para me ensinar. E eu digo para você que isso não tem sido fácil. Eu tenho tentado desistir. Mas o Senhor não deixa, porque uma coisa eu sei. Eu posso não ter paciência, mas eu sou perseverante. Eu não vou desistir dela. Eu não desisto dela. Porque eu sei que quando se cumprir o tempo da minha perseverança, o Senhor vai me honrar. O Senhor vai mudar a minha situação. E Ele quer fazer isso contigo hoje. Ele quer que você aprenda a ser paciente, a ser perseverante na luta. Não desiste, não desiste. Deus quer te honrar. Ele tem uma glória para ti lá na frente, quando você entregar para Ele a sua perseverança. Mas você não vai conseguir sozinha. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir ser perseverantes. Nós não vamos conseguir ter um ânimo longo. Lembra? Não é apenas 1 metro da nossa perseverança, da nossa paciência que Deus quer. Deus quer o novelo inteiro. Deus quer o novelo inteiro da nossa perseverança.
Deus quer nos honrar, Deus quer fazer o nome dele conhecido através da nossa perseverança. E não é somente, irmãs, um palmo de perseverança, de paciência, de longanimidade. Não são 2 metros, não, é o novelo inteiro que ele quer. E eu não vou conseguir isso sozinha. Eu não vou conseguir. Deus sabe que eu não sou perfeita. Deus sabe que eu tenho muitas vezes falta de paciência. Ele sabe disso, ele me conhece. Meu marido que o diga. Tem horas que eu não consigo, mas eu não desisto. Eu não desisto. Eu choro, eu me tranco no quarto, eu peço perdão ao meu marido, eu peço perdão a Jamile, eu peço perdão a quem for, mas eu não desisto. Eu não desisto, porque olha, irmã, Rosana, beijo. Nós não somos dos que retrocedem, mas do que avançam. Então nós vamos avançar. Nós vamos avançar para a glória de Deus. Nós vamos continuar perseverando até o fim. Porque aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir. Amém? Então, você só vai receber recompensa se você não desistir. Se você continuar lutando. Amém? Deus seja louvado. Ó, o meu cafezinho. Deus seja louvado. Eu quero agradecer a todas as meninas, servas do Senhor, Rosana, Vanete, beijos, Vanete, ó, beijo, ó, Suiane, pastor Tiago, Deus te abençoe, Deus seja, Norma, bênção de Deus, glória a Deus, Norminha. Então, a todos, a Telvina, 1,30 m de lã, vou te contar, viu, Telvina? Lúcia, beijo, meu amor. Então é isso, irmãs. Hoje eu aprendi que eu não sou a mais paciente de todas as mulheres. Eu não sou. Mas eu não desisto, como diz lá Hebreus 6, 11 e 12. Eu vou prosseguir, eu não vou desistir. E ontem eu abri isso. Amém? Deus abençoe a cada uma de vocês. Segunda-feira nós estaremos aqui novamente, prontas para outra palavra que o Senhor nos der. Amo vocês, viu? Amo, 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 amo. Beijo. Beijo. Cheiro, meninas.